Hoje nós vamos abordar um tópico bastante polêmico, que é a impenhorabilidade do bem de família no âmbito das arrematações judiciais. Nós vamos então abordar como tem sido enfrentado esse tema pela jurisprudência. É muito comum no âmbito das ações judiciais, especialmente na fase de execução próxima à realização do leilão, a alegação de bem de família por parte do executado ou por parte de um terceiro interessado, por exemplo, por meio de embargos de terceiro. Então, a partir daí, surge um problema no processo que o juiz precisa enfrentar para decidir se, nesse caso específico, há a proteção legislativa, que se encontra na Lei 8.009 de 90, que prevê a impenhorabilidade de bem de família, em algumas hipóteses, evidentemente, quando é aquele único bem utilizado para fins de residência, de moradia da entidade familiar. O que acontece é que, às vezes, essa matéria é alegada após a arrematação, e a partir daí pode surgir um problema para o arrematante. Quando há alegação de bem de família antes do leilão, não há muita preocupação ao arrematante, porque o juiz necessariamente terá que enfrentar esse tema antes do leilão. Então, nós descobriremos a legação de bem de família no momento da realização da análise prévia. Por isso que a análise prévia é muito importante. Se, eventualmente, já houve o enfrentamento dessa questão, antes do leilão, portanto, para o arrematante é muito bom, é um ponto positivo. Mas, como eu disse, em alguns casos, esse argumento de que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, por se tratar do único bem do executado ou de um terceiro, pode surgir após a arrematação e, a partir dessa arguição, criar-se um problema para o arrematante. Que tipo de problema é possível ser criado para o arrematante? O requerimento, evidentemente, será no sentido de declarar a nulidade da arrematação. Declarando a nulidade da arrematação, as partes retornam ao estado anterior, ou seja, devolve-se o dinheiro para o arrematante, porque aquela arrematação foi desfeita, e aquele bem deixa de ser penhorado, ele deixa de ser objeto de leilão, porque uma vez acolhida a tese de impenhorabilidade de um bem de família, o juiz precisa cancelar a penhora que recai sobre o imóvel. A partir daí, como eu disse, nós temos a problemática pós-arrematação, ou seja, o arrematante realiza a análise prévia, não identifica nenhum tipo de problema, não há também nenhuma alegação em relação à impenhorabilidade do bem, mas o leilão acontece seguindo todo o trâmite normal, cumprindo todos os requisitos, todas as exigências legais. Esse bem, então, é submetido a leilão, o arrematante arremata o bem, comprova o pagamento do preço, e nesse momento surge o que nós chamamos de impugnação à arrematação. Impugnação à arrematação sob o fundamento de que o bem submetido a leilão é impenhorável, porque é o único bem daquele executado, é o único bem da entidade familiar. Outra maneira de apresentar esse pedido é por meio de embargos de terceiro, por exemplo, pela esposa do executado. Seja pela impugnação, seja pelos embargos de terceiro, o que nós vamos verificar agora na jurisprudência é o entendimento que a jurisprudência apresenta diante desse cenário. Ou seja, será que a jurisprudência enfrenta propriamente o mérito da questão? Será que a jurisprudência não enfrenta o mérito da questão? E por quais motivos enfrenta ou não enfrenta o mérito da questão? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, vou colocar um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, justamente na linha do que nós estamos falando. Deixa eu colocar aqui de uma forma maior na tela. Pronto. Observem que é um recurso especial 1.536.888. Relatora do recurso, ministra Maria Isabel Galotti, que tem como ementa o seguinte, nesse caso é a ementa do agravo regimental. Então eu vou colocar para vocês a ementa do recurso especial propriamente dito.
que é esse aqui. Recurso especial, bem de família, impenhorabilidade, alegação após lavratura e assinatura de arrematação. Observem que, nesse caso específico, a alegação de bem de família aconteceu após a lavratura e assinatura do auto de arrematação. Impossibilidade, artigos 535, CPC 73, violação não configurada. Item 2, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguída e examinada enquanto integrar o bem, o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. Número 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros. Então, vou tirar da tela para a gente falar aqui de novo, mais próximo. Observem que a decisão foi no sentido de não enfrentar o mérito da matéria arguída pelo executado, pelo terceiro, não importa quem arguiu, sob o fundamento de que já havia acontecido a arrematação, mas não apenas a arrematação, também a lavratura do auto de arrematação, ou seja, aquele documento que o leiloeiro público emite após a realização do leilão, informando que o leilão foi realizado, informando quem arrematou o imóvel, as condições da arrematação, entre outras informações. Esse documento, ele é submetido ao juiz para assinatura e também ao arrematante para assinatura. Uma vez assinado por todas as partes, a jurisprudência entende que a arrematação foi concluída com sucesso. A arrematação foi acabada com sucesso. Portanto, ela se torna irrevogável, se torna irretratável, com raríssimas exceções. Não vamos abordar aqui as exceções, vamos abordar o que isso gera de benefício para o arrematante no caso de alegação de impenhorabilidade de bem de família. Então, o tribunal entendeu que, uma vez emitido e assinado o auto de arrematação por todas as partes, aquele bem, independentemente de registro, deixou de integrar o patrimônio do devedor ou do terceiro. Logo, se o bem deixou de integrar o patrimônio do devedor, não há como o devedor, nesse momento, arguir a impenhorabilidade sob o fundamento de se tratar de um bem de família. Essa foi a linha da jurisprudência. É uma jurisprudência muito positiva para os interesses do arrematante, porque ela estabelece um marco temporal. Ela basicamente diz o seguinte: executado, terceiros, vocês têm direito a arguir eventual impenhorabilidade de bem de família, mas vocês não podem fazer isso a qualquer tempo. Vocês precisam fazer isso, no máximo, até a arrematação ou, na melhor interpretação possível, antes do auto de arrematação ser assinado pelas partes. O importante dessa decisão é que ela nos dá fundamentos para proteção do arrematante, se eventualmente surgir a alegação de impenhorabilidade após a lavratura do auto de arrematação devidamente assinado pelas partes. Embora seja possível sustentar o mesmo direito ao arrematante a partir da arrematação, o melhor, evidentemente, é que já tenha acontecido a assinatura do auto por todas as partes envolvidas, porque é a assinatura do auto que homologa a arrematação e é a assinatura do auto a maneira que o Código de Processo Civil reconhece como sendo acabada e retratável aquela arrematação realizada. Então, embora seja possível arguir a partir da arrematação, o melhor é que essa fundamentação seja construída a partir da assinatura. Se nós estivermos diante desse tipo de situação, temos aí fundamentos para utilizar em favor do nosso cliente para que esse pedido sequer seja enfrentado em questão de mérito, justamente por se encontrar precluso esse tipo de pedido, esse tipo de requerimento. Beleza?
Bom, pessoal, ficamos por aqui. Hoje, então, apresentamos mais uma aula do nosso curso de análise jurisprudencial e eu encontro vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos, muito obrigado por assistir a aula.